Doutor Roberto Liviano, tivemos na semana passada uma decisão muito importante aqui no Supremo Tribunal Federal que acabou concluindo o julgamento que restringe a prerrogativa de foro, ou conhecido como foro privilegiado, a parlamentares federais. O que essa decisão já marca a história no combate à corrupção também ou não? É verdade, Sérgio. Essa é uma decisão importante e é importante também que os nossos queridos ouvintes compreendam a repercussão e o alcance dessa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal por 7-4. Em primeiro lugar, como você bem destacou, esta é uma decisão que atinge os parlamentares, né? Nós estamos falando de deputados federais e senadores. O que decidiram os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? Até agora, prevaleceu uma interpretação no sentido de que todos os crimes cometidos por parlamentares, quaisquer que fossem eles, havia o foro privilegiado. A partir de agora, com este entendimento que foi definido nesta sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, somente haverá foro privilegiado para os crimes cometidos em razão da função. Somente nessas situações específicas é que haverá o foro privilegiado. Nas demais hipóteses, ou seja, por exemplo, a prática de um estupro, a prática de um homicídio, a prática de um assalto à mão armada, que nenhuma relação guarde com o exercício da função parlamentar. Nestas hipóteses, o senhor parlamentar será julgado pelo juízo comum e não pelo Supremo Tribunal Federal, como define a regra constitucional. Uma questão importante de ser observada, Sérgio, é que quem verificará isso, quem fará o encaminhamento, serão os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal em relação aos casos que já estão lá, porque há um acervo de casos que estão hoje acumulados no Supremo. Então haverá uma análise, uma filtragem, caso a caso, e os ministros verificarão farão esse juízo de análise se os casos são ou não de crimes cometidos em razão da função. E ao final desta análise, encaminharão o caso para o juízo comum ou manterão o caso sob análise do Supremo Tribunal Federal. Essa é a decisão que foi tomada esta semana pelo Supremo, tem sim importância histórica, porque está reinterpretando a Constituição no voto condutor do ministro Barroso, né? É uma nova interpretação da Constituição, alinhando o Supremo na luta contra a corrupção, mas é importante que se diga que nós estamos falando de uma faceta dessa questão do foro privilegiado, porque a questão se restringe aos parlamentares. E conforme reportagem recentemente veiculada na Folha de São Paulo, Sérgio, nós temos no Brasil quase 60 mil autoridades, mais de 58 mil, que têm direito ao foro privilegiado. Prefeito de uma cidade com 2 mil habitantes, por exemplo, tem direito ao foro privilegiado no Tribunal de Justiça do Estado, né? Então, nós temos aí outras questões que precisam ser enfrentadas e elas serão enfrentadas por força de uma proposta de emenda à Constituição que está sendo analisada no Congresso Nacional. O Senado já aprovou esta proposta em primeira e segunda votação e agora aguarda-se deliberação por parte da Câmara dos Deputados. A Câmara precisa aprovar essa proposta que propõe a extinção do foro privilegiado para quase todas as autoridades do país, restando apenas o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e nada mais, né? Esse é o teor desta proposta de emenda à Constituição que já o Senado aprovou e que aguarda a deliberação da Câmara, né? Portanto, foi dado um passo no Supremo Tribunal Federal e para que isto tenha uma incidência mais ampla,
aguardamos essa deliberação por parte da Câmara dos Deputados em relação à votação da PEC. É muito importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte até, doutor Roberto Liviano, que tempos atrás eu acompanhei um caso de um deputado que tinha acabado de ser eleito, deputado federal, e ele tinha uma pendência fiscal com a Receita Federal. E automaticamente essa pendência foi parar já no Supremo Tribunal Federal. Isso acaba desafogando também a Suprema Corte? A senhora acredita que isso vai acontecer? Sem sombra de dúvida, né? Quando você falou da pendência fiscal, isso me lembra o caso de Al Capone, Sérgio, né? Al Capone, um famoso gangster americano que foi acusado de várias violações à lei, acabou sendo preso nos Estados Unidos por pendências fiscais, por violar a ordem tributária, Sérgio, né? Não se conseguiu prendê-lo por outros crimes, ele foi preso por isso. Mas, retomando a questão principal que você coloca, né? A questão fundamental é esta. A missão constitucional do Supremo Tribunal Federal é a de ser o guardião da cidadania. A principal razão de ser do Supremo é a de cuidar da análise da constitucionalidade das leis, é a de analisar os recursos extraordinários. Quando você tem um Supremo que se volta para instruir processos, que não é uma tarefa que deve lhe caber, você tem a total desfiguração dos papéis do Supremo. E aí ele não faz bem nem uma coisa nem outra, né? Os casos prescrevem, você tem a distorção do sistema, você tem a perda da confiança da sociedade no Supremo, você tem a perda da credibilidade do povo no sistema de justiça, e tudo isso é muito ruim para o povo e para o país. Portanto, isso representa um avanço importante, um importante passo no combate à corrupção no país. Doutor Roberto Liviano, para encerrarmos, o senhor acredita que as instâncias inferiores terão capacidade e pulso para conseguir julgar casos envolvendo parlamentares? Será necessário, Sérgio, será necessário. Os tribunais de justiça não são meras rotas de passagem, precisarão julgar os tribunais em segundo grau. Em primeiro grau, quando um juiz, um promotor, eles são recrutados num concurso duríssimo, dificílimo, eles precisam saber que este papel precisa ser cumprido na plenitude e não é possível nós imaginarmos qualquer espécie de corpo mole, qualquer espécie de fragilidade no exercício desta função. Nós temos exemplos nacionais de trabalho exemplar, como o do juiz Sérgio Moro, como do juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, e são bons exemplos que mostram que os magistrados de primeiro grau não estão sujeitos ao julgo de oligarquias locais, ao julgo dos coronéis, né? Hoje os juízes de primeiro grau são homens de coragem e não se sujeitam a esse tipo de força que os pretende subjugar como ocorreu no passado. Nós temos uma sociedade atenta, vigilante, que fiscaliza, nós temos as redes sociais vivas, 24 horas por dia atentas, nós temos uma imprensa livre, vigilante. Portanto, nós temos um sistema de controle eficiente e nós precisamos acreditar no funcionamento destas instituições. Os concursos recrutam pessoas de maneira adequada, meritocrática, e nós precisamos acreditar no bom funcionamento deste sistema. Portanto, nós temos todas as condições para que cada um cumpra o seu papel de maneira correta, de maneira adequada, dentro das regras e dos ditames do Estado Democrático de Direito e da lógica meritocrática desse sistema. Eu prefiro o juiz ou o promotor escolhidos dentro da lógica meritocrática do que as escolhas políticas das chalanas e dos critérios políticos das escolhas políticas e das gavetas políticas. Eu prefiro as escolhas meritocráticas, do esforço meritocrático, das provas de títulos, das escolhas transparentes dos concursos. Eu prefiro isso. Isto é republicano, isto é democrático, isso é respeitoso às regras do jogo. É assim que nós devemos caminhar. Este é o melhor caminho para o respeito à democracia e à república.